Olá, boa noite. Veja as notícias do Boletim Brasil de hoje. Anderson Torres fica em silêncio durante depoimento à PF em Brasília. Queda de helicóptero mata ministro do interior da Ucrânia e outras 13 pessoas. Polícia encontra cativeiro onde ficaram vítimas da família desaparecida no Distrito Federal. Polícia acredita que a família teve morte encomendada. Após queda de adolescente, Mineirão suspende a operação de tirolesa. Houve falha humana. E tem a copinha. Ituano elimina o Internacional e se classifica para as quartas de final da competição. Hoje é quarta, 18 de janeiro de 2023. O Boletim Brasil, agora sem restrição de idade, está começando. Começamos essa edição do boletim falando sobre o ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal na manhã de hoje. Pouco antes das 10h30 da manhã, uma equipe da corporação chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar no DF, onde ele está preso. No entanto, o ex-ministro disse que não tinha declarações a dar aos investigadores. Os servidores deixaram o local pouco antes do meio-dia. Torres é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos terroristas cometidos por bolsonaristas radicais nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Na data, ele chefiava a segurança pública do Distrito Federal. Ele nega conivência com os atos. Torres foi preso no sábado, dia 14, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quando a prisão foi decretada, no dia 10 de janeiro, Anderson Torres estava de férias com a família nos Estados Unidos. Após a ordem, ele voltou ao país e foi detido no aeroporto de Brasília. Durante uma operação realizada pela PF na casa do ex-ministro, foi encontrada uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no TSE e mudar o resultado das eleições de 2022. Anderson afirma que recebeu o documento de populares e que pretendia descartá-lo. A queda de um helicóptero nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nessa quarta, matou o ministro do interior do país, Denis Monastyrski, e outras 14 pessoas, entre elas uma criança. A causa da queda da aeronave ainda não foi divulgada, mas o governo ucraniano confirmou a morte do ministro na queda. O cargo é uma das mais importantes do país. O chefe da pasta é o responsável pelas forças armadas e, por isso, uma das principais peças na guerra da Ucrânia. Além do ministro, estavam no helicóptero o vice-ministro do interior e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos. Ambos também morreram. Uma criança está entre as vítimas. Ela estava em uma creche que foi atingida pelo helicóptero durante a queda, de acordo com o governo local. Dos 14 mortos, 9 estavam a bordo do helicóptero e outras 5 próximas ao local da queda, como funcionários da creche. Outras 25 pessoas ficaram feridas, 11 delas crianças. A Polícia Civil do DF encontrou ontem um cativeiro onde teriam ficado Renata Juliette Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25 anos. Elas estão entre as possíveis vítimas de uma mesma família que teriam sido mortas em um crime encomendado pelo próprio pai e o irmão, segundo os investigadores. Renata e Gabriela era, respectivamente, sogra e cunhada da cabeleireira Elisamar Silva e avó e tia dos 3 filhos dela. Todas desapareceram na semana passada. Tiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elisamar, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira, também estão desaparecidos. 3 suspeitos foram presos pelo crime. Um deles disse à polícia que o crime foi encomendado por Tiago e Marcos Antônio. Em depoimento, ele afirmou que Elisamar e os filhos foram mortos primeiro. Já Renata e Juliane teriam sido mantidas em cativeiro por 5 dias. De acordo com o delegado da 6ª Delegacia de Polícia, Ricardo Viana, de lá, elas foram levadas até Unai, em Minas Gerais, onde um carro incendiado foi encontrado no último sábado. 2 corpos estavam dentro do veículo. Ainda segundo o depoimento do suspeito, as duas teriam sido sufocadas antes de o carro ter sido queimado. No entanto, a identificação dos corpos ainda não foi concluída. Vamos para um rápido intervalo, assim que você vai ver que um adolescente sofreu um acidente na tirolesa do Mineirão e o estádio suspende a operação. E ainda, Ituano elimina o Internacional nos pênaltis e se classifica para as quartas de final da Copinha.
O Boletim Brasil volta já. Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online. Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Estamos de volta com o boletim e uma adolescente de 13 anos ficou ferida depois de cair da tirolesa instalada no Mineirão, em Belo Horizonte. A atividade consiste em uma trajetória entre dois pontos em que o praticante fica suspenso por uma corda de aço. A queda de 6 metros foi na última quinta, mas só foi divulgada ontem. Imagens publicadas pelo pai da vítima mostram o momento em que a menina se prepara para saltar. No final do vídeo, é possível ver que a adolescente caiu sobre as cadeiras arquibancadas do estádio. De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário da empresa que opera a tirolesa assumiu ter errado na instalação dos equipamentos de segurança. A menina foi levada para o pronto-socorro do Hospital João 23 em Belo Horizonte, onde recebeu atendimento médico para tratar das escoriações na perna esquerda, no braço esquerdo, tórax e abdômen. O Mineirão suspendeu as operações no brinquedo radical. Agora a Copa São Paulo. O Ituano eliminou o Internacional nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da competição. O time paulista abriu 2-0 com gols de Eric e Matheus Maia, mas o Internacional não se entregou e empatou a partida com os gols de Lipe e de Enzo aos 46 do segundo tempo. Nos pênaltis, o Ituano levou a melhor pelo placar de 5-4. O Ituano vai pegar o América Mineiro amanhã às 7 da noite. Os outros confrontos das quartas de final da Copinha são Sport e Goiás hoje às 7 da noite, Palmeiras e Floresta hoje às 9h45 e Santos e Fortaleza amanhã também às 9h45 da noite. O Boletim Brasil de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um ótimo resto de semana para você e até a próxima sexta. Uma boa noite a todos.